Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando principalmente para a variação da soja. Dia negativo, quedas até importantes, 10, 15 pontos nos primeiros vencimentos do segundo semestre, perdas aí na casa dos 7 pontos. A gente quer entender o que está acontecendo com esse mercado e principalmente saber quais são as oportunidades que de repente podem surgir com o andamento aí dos negócios e principalmente com a precificação lá em Chicago, aqui no Brasil. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Flávio França, direto lá da Tagro Consultoria. Seja bem-vindo, Flávio. Olá, Alexander, boa tarde. Sempre um grande prazer estar com vocês. Muito bom. Ô Flávio, mais um dia negativo, a gente está vendo uma semana assim bastante ruim aí para a soja, né? Tem motivo para isso? O que está deixando esse mercado no vermelho aí, Flávio? Na verdade, é uma semana bem volátil, né, Alexander? Tá um vai e vem danado aí nos preços. Mas assim, mas segue com um viés de baixa diante do andamento da nova safra americana, né? Você tem aí a ideia de que uma área estável, talvez aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, né? Mas a princípio, inclusive a gente vai ter o relatório na sexta-feira, né? O primeiro relatório do USDA para a safra 23-24, então vamos checar um pouquinho melhor esses números, mas estão uma área igual, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas um clima que provavelmente será melhor que o ano passado, né? Então, o plantio está bem acelerado, nós já estamos aí com saltos, né? Semana passada para agora deu um salto no plantio, e isso é o fator central de pressão, junto com a ausência de demanda ou a fraca demanda do norte-americano, né? A safra brasileira está no auge aí da sua comercialização, a demanda internacional veio para cá, então não está comprando quase nada de soja nos Estados Unidos, até porque os estoques deles são mínimos, então realmente não tem muito mais de comprar lá. Então é isso, o mercado fica sem força, né? Para uma reação e mudar de direção. Então ele segue, oscila, sai uma notícia aqui, ali, e dá uma subidinha, mas a rigor o viés segue de queda diante dessa provável confirmação de safra maior dos Estados Unidos. Mas você estava me dizendo, Flávio, que o jogo não está jogado ainda, né? Até porque alguns mapas climáticos aí nos Estados Unidos já começam a botar lenha nessa fogueira aí, né? Exatamente. Eu ia falar aqui na sequência exatamente isso. Você tem, olhando os mapas, olhando para esse próximo trimestre, aí, que é o decisivo, né, para as lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, né, maio, junho, julho, vamos botar agosto também, né, nessa onda para a soja. Olhando os mapas, aparece umidade, aparece chuvas, El Niño, então a rigor a chamada é de normalidade. Mas na prática, a gente está vendo, não é assim tão redondo, porque a gente está, por exemplo, na última semana encerrada nesse último domingo, pioraram as condições de umidade nos solos nos Estados Unidos, né? Então, o monitor de seca está piorando. Provavelmente, nessa semana que a gente está vivendo agora, vai piorar de novo, né? Então, a gente tem aí cerca de 30% da área de soja e milho, a umidade insuficiente, né? Então, isso não quer dizer, vai dar seca, perdeu a safra. Não dá para a gente afirmar isso. Mas o fato é que não está tão redondinho assim. E o clima está propício até para plantar, está chovendo um pouco, o pessoal está podendo plantar. Mas pode ter problemas, né? Se não houver uma confirmação de chuvas logo após esse plantio, pode dar replantio, né? Já tem gente começando a falar, olha, não, aqui vai ter que replantar, tem algumas regiões que vai ter replantio. Ainda assim, replantar não quer dizer que não vai ter produção. Replanta, consegue colher. Então, veja,
não quero aqui fazer nenhum grande alarme e dizer assim, olha, a safra americana vai perder, porque a gente não tem elementos para isso. Mas o fato é que não está tão redondinho e os próximos 15 dias não tem grandes chuvas ali para aquela região mais seca, né? Que pega ali a parte leste do meio oeste e a parte norte das planícies, né? Das grandes planícies dos Estados Unidos, a região central, a faixa central, a parte norte e a parte norte da região central e a parte leste do meio oeste, não tem chuvas próximos 10, 15 dias, ou chuvas significativas. Então, provavelmente, uma semana ou duas de piora nesse quadro. Então, tem que monitorar isso, porque isso pode, Alexandre, trazer algum sopro de mercado, né? Então, aquele produtor que está atrasado, que não vendeu nada, então, tem que ficar bem atento, porque nós estamos já em maio, agora o weather market norte-americano, né? Então, qualquer turbulência nesse período pode trazer sustentação, nem que seja de curto prazo. E aí seria importante o produtor aproveitar, né? Eventuais repiques que possam acontecer em Chicago via clima, né? Não vejo grandes melhoras via demanda, porque agora a demanda é só para safra nova mesmo. E ficaria tudo em cima do que pode acontecer nos próximos 3, 4 meses com a nova safra dos Estados Unidos. Seriam as oportunidades, que aliás já estão se mostrando aqui para o Brasil também, né, Flávio? Você estava me contando que os prêmios pararam de ficar tão pressionados e já começam a se recuperar aos poucos, né? Sim, nós já tivemos uma melhora aí, né, no dos prêmios. Melhora diante do muro, né? Vamos deixar isso bem claro. Os preços estão subindo. Não, calma aí. Eles estão menos piores, né? Vamos colocar dessa maneira. Porque eles se atingiram o fundo do poço ali entre abril, né, no mês de abril, começo de abril, final de abril, e agora já nesse início de maio, final de abril, começo de maio, já houve uma melhora. Isso chegou no preço, né? Nós já tivemos aí os preços subindo R$1, R$2, R$3, dependendo da região. Então é um respiro, né? E me parece que meio que definitivo, né, para a safra de soja. Nós inclusive comentamos isso na reunião, na nossa aparição aqui anterior, de que o fundo do poço deveria realmente acontecer entre abril e maio. É o que tudo indica que vai se confirmar, né? A gente acha que a princípio talvez o fundo já tenha sido batido. Você tem o Chicago ainda com viés de queda, mas ele aguenta, né? Esses 14 alguma coisa ainda a maio e junho provavelmente. Aí você tem os prêmios melhorando um pouquinho e câmbio mais ou menos meio de lado, meio lateral, né? Então é isso, essas pequenas melhoras no preço são oportunidades, especialmente para quem está mais atrasado aí na comercialização, né, Alexandre? Ô Flávio, uma virada de jogo aí, principalmente olhando prêmios basicamente, né? Ele viria com a confirmação daquela demanda maior pelo produto brasileiro, né? Um aquecimento maior dessa demanda, né? Que demanda nova seria essa que poderia ajudar a virar esse jogo dos preços aí dos prêmios? A expectativa, veja, são duas coisas, né? Por que os prêmios caíram tanto na temporada, né? Porque temos uma super safra, uma safra cheia, chegando mais ou menos ao mesmo tempo nos portos, uma necessidade grande de rapidez nesse embarque. A gente não pode se dar o luxo hoje mais de pendurar a soja lá no armazém e deixar ela, né? Porque a gente tem especialmente na região central, e se preparar para receber provavelmente uma grande safra de milho também de inverno. Então mudou aí a nossa política, nossa geografia de produção, né? Portanto temos que colher e vender rapidamente, 4, 5 meses, acabar de limpar 80% da soja. E a gente não está vendido, né? A gente não está nem vendido. Nosso levantamento deu 51% vendido no Brasil até esse início de maio, né? 52%, ou seja, tem 48% da safra para vender e em junho já entra o milho. Então tudo isso é uma coisa muito nova, né? E isso é a grande variável, essa turbulência, essa nossa nova logística de exportação, né? Muito produto ao mesmo tempo, com necessidade de limpar rapidamente, né?
E ainda teve, né, o Alexandre, teve as chuvas, né, março, fevereiro, março, abril, que estão atrapalhando o embarque, alta dos fretes internacionais, fretes marítimos. Então teve alguns elementos adicionais. O que começa a melhorar os prêmios agora, ou despiorar, como o pessoal ainda gostaria de falar aí, né? Despiorar os prêmios, a nova palavra aí da língua portuguesa, né? Essa confirmação de que a gente realmente vai vender muita coisa, né? Então, a China voltou ao mercado, ela está comprando parcialmente, ela está comprando de maneira escalonada, por motivos óbvios, né? Tem bastante soja no Brasil, mesmo com as perdas da Argentina, a gente tem bastante oferta agora, e provavelmente vai ter uma safra grande também nos Estados Unidos. Então isso facilita o comprador, né, o planejamento dele, ele pode ir comprando parcialmente sem grandes traumas, né, não precisa forçar isso. Então é isso, essa confirmação que a gente realmente vai vender um volume maior, a nossa expectativa é algo em torno de uns 94, 95 milhões de toneladas, é um número ainda em andamento, né, não dá para dar um número redondo, mas 90 e alguma coisa milhões de toneladas. Isso se confirmando, né, no dia a dia aqui, a gente tem o fundo do poço dos prêmios realmente provavelmente já ficou para trás. E aquela demanda interna, Flávio, que se esperava, principalmente Brasil assumindo aí um protagonismo na venda de farelo, a volta da utilização aí do óleo de soja como biodiesel, esses fatores já estão acontecendo, estão para acontecer ou talvez não aconteçam? Não, já estão acontecendo, né? A gente está com um positivo fluxo de processamento no país, e era o esperado, né? Especialmente com essa mudança no biodiesel, né? da mistura de biodiesel para 12%, né? De 10% para 12%. Tem essa demanda internacional para farelo e óleo, a gente está vendendo bastante farelo, está vendendo óleo, então essa demanda ela é real, ela existe, isso ajuda. O detalhe, Alexandre, em termos de informação de preço, é que o que faz o preço disparar ou mergulhar é a oferta, né? Eu digo disparar é subir rapidamente ou cair rapidamente, é a oferta. Fatores de demanda, normalmente, eles são de médio e longo prazo. Eles vão acontecendo aos poucos, de maneira, às vezes, até meio imperceptível, né? Então, ele não faz o mercado disparar, né, nem desabar, a menos quando você tem uma notícia grave, né? Mas assim, normalmente quem faz o preço disparar ou mergulhar rapidamente são questões de oferta e não de demanda. Então essa demanda para exportação está boa, a demanda para mercado interno, a demanda de exportação de farelo, de mercado interno de farelo, exportação de óleo, mercado interno de óleo, tudo isso é médio e longo prazo. Uhum. Então a gente vai sentindo isso de maneira escalonada, parcial. À medida que vai enxugando. Diluída no tempo, não é uma coisa explosiva, não é hoje o preço vai disparar porque a demanda vai aumentar. Não é assim que funciona. Mas então, ao longo do tempo, esse fator também pode aparecer aí como ajuda. Um fator. Só que o detalhe que a gente precisa lembrar, né, o produtor precisa lembrar, e quem nos ouve e nos assiste nesse momento, é que mesmo com grande exportação, mesmo com grande processamento, uma safra de 155, 156 milhões de toneladas, que é o nosso número atual, ainda assim sobra bastante soja. Uhum. Né? Então a gente teria excedentes no ano. Diferente dos anos anteriores, que a gente estava sempre espremido, sempre apertadinho nos estoques, provavelmente a gente vai ter grandes excedentes na temporada, né? Mesmo com toda essa demanda. Por isso que o nosso que está se planejando para a comercialização precisa realmente ficar atento, né? E não é um ano de fazer grandes apostas no preço, de grandes melhoras. Uhum. Né? Não temos assim, né, nas mãos variáveis suficientemente confiáveis
a gente possa afirmar isso categoricamente. Então, o fundo do poço de soja aparentemente já bateu, ou está batendo, vamos colocar dessa maneira, né? Ele tá ainda em fase de acomodação, então ou já bateu ou está batendo, mas também não é, a melhora também não é nada absurdo, não falando aí 2, 3, 4, 5 reais, não é subir 20 reais, né? Então essa melhora é uma melhora com parcimônia, né? Com moderação dessa vez. Muito bom. Flávio França, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre. Imagina, eu desejo a todos aí uma boa comercialização, como eu falei, tem quase a metade da safra de soja vai vender ainda, tem grande parte da safra de milho de inverno, Alexandre, tem milho de inverno ainda tem 27% de milho comercializado. Então, está atrasado também, né, Flávio? Está inteiro pela frente, então tem muita coisa para andar muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. É verdade. E daqui a pouquinho começa a colheita do milho também, como você disse, uma dinâmica nova aí de duas grandes safras, né? No final de maio agora já começam as primeiras lavouras do pessoal que plantou mais cedo, Mato Grosso, vai ter algumas lavouras já entrando no final de maio. E depois junho aí emenda, emenda e aí depois embola, tá bom? Boa, Flávio. Obrigado pelas dicas, volte sempre. Um abraço a todos. Abraço. Tá aí Flávio França, da Tagro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Deixa eu passar rapidinho os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo. Maio para soja, 14,36, 15,25 de queda. Julho, 14,04, 10,25 de queda. Agosto, 13,36, queda de 10 pontos mais 75. E o setembro, perdendo 7 pontos mais 75, fechando a 12,67. Vamos ver o milho. Milho fechou de forma positiva, ganhos pequenos, mas positivos. Maio, por exemplo, subiu 3 pontos mais 25, 6 dólares e 45 centos por bushel. O julho subiu mais, 9 pontos mais 25, fechou a 5 dólares e 94 centos por bushel. Setembro, 5,22, alta de 3 pontos mais 75. E o dezembro, 5 dólares e 20, uma alta de 2 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que também ficou no vermelho, quedas menores que a soja, mas no vermelho. Julho, 6,41, 2,25 de queda. Setembro, 6,52, 2,75 de baixa. Dezembro, 6 dólares e 69, queda de 3,5. E o março, 6,80, queda de 3 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.